Olá a todos, a paz do Senhor. Se você tem curiosidade e quer aprender mais sobre a Palavra de Deus, você chegou no lugar certo. Então, já deixa o like nesse vídeo e se inscreva aqui no canal Lições Bíblicas. Ative também o sininho das notificações e vamos ao vídeo. Depois, disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Gênesis capítulo 7, versículo 1. Você sabe por que Deus enviou o dilúvio sobre a terra? Na época de Noé, o povo estava completamente corrompido. Eles não queriam saber de Deus e estavam se tornando cada vez mais depravados e desprezíveis a Deus. Acredita-se que na época de Noé existiam seres híbridos, os gigantes, que eram chamados de Nefilins. Esses seres eram filhos dos anjos caídos com as filhas dos homens. Isso é retratado no capítulo 6 de Gênesis, do versículo 1 até o 6. Dizem que esses seres se tornaram homens de renome na antiguidade e que eles eram muito perversos, e é bem provável que por causa deles a maldade humana aumentou de forma exponencial, a ponto de entristecer tanto a Deus que isso o motivou a enviar o dilúvio sobre a face da terra, e através disso ele resolveu recomeçar a humanidade através de Noé, que em meio a toda aquela corrupção do gênero humano não se deixou afetar e continuou sendo fiel aos princípios de Deus, e por isso a palavra nos diz que Noé achou graça diante de Deus, e ele e toda a sua família seriam poupados do castigo divino que viria sobre toda a humanidade, que era o grande dilúvio. Deus então dá uma missão para Noé. Ele teria de construir uma arca com madeira e betume. Naquele tempo, os homens viviam bem mais do que hoje. Quando Deus deu a tarefa para Noé construir a arca, ele tinha 480 anos, e ao terminá-la, ele estava com 600 anos, ou seja, ele levou cerca de 120 anos para construir a arca. Eu imagino que não deve ter sido fácil, pois muitos devem ter dito a ele que ele era maluco, pois até aquele tempo nunca havia chovido sobre a face da terra, como dito em Gênesis capítulo 2, do versículo 5 ao 6. Um vapor subia da terra e regava todas as plantações. Isso era o comum daquela época. Por isso, quando Noé contava para o povo daquele tempo qual era o motivo dele estar construindo uma arca, alegando que iria cair muita água do céu, ninguém deve ter dado crédito a ele. Abrindo um parênteses aqui, é por isso que Jesus fala que a sua vinda seria como nos dias de Noé, pois assim como eles achavam que Noé era maluco por acreditar que ia chover quando nunca havia chovido, as pessoas que duvidam de Deus e de Cristo acham que todo cristão também é maluco por acreditar que Jesus Cristo vai descer novamente aqui na terra e arrebatar a sua igreja, pois isso é algo que nós nunca vimos acontecer com os nossos próprios olhos. Mas lembre-se que o povo que viveu na época de Noé também nunca tinha visto a chuva, e por não acreditarem na palavra que Deus deu a Noé, eles pereceram no dilúvio, e quem não acreditar na palavra de Jesus também vai perecer aqui na terra. Ao todo, na arca foram salvos 8 pessoas: Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras, além de todas as espécies de animais que existiam naquele tempo. O dilúvio durou 40 dias e 40 noites, mas até as águas do dilúvio baixarem, levou cerca de 150 dias. Após todo esse período de dificuldade dentro da arca, Noé finalmente sai e Deus envia o arco-íris como símbolo da aliança de que ele nunca mais destruiria a terra com um dilúvio. E essa é toda a história da arca de Noé de uma forma bem resumida. Existem muitas especulações e teorias, das mais variadas possíveis, sobre o que aconteceu naquele tempo, mas eu acredito que o conteúdo que a Bíblia nos fornece é o suficiente para compreendermos a mensagem central daquela história, que é:
temer e respeitar a Deus e obedecer a sua palavra para não perecer. E se você chegou até aqui nesse vídeo, eu peço mais uma vez que você deixe o seu like caso tenha esquecido e compartilhe esse vídeo com mais alguém. Que Deus te abençoe.